Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, um podcast que te empodera a ir além. E hoje eu vou estar com um cara aí que já fez 3 saídas de empresa e vai ensinar lições importantes de empreendedorismo aqui pra gente. Lucas Madaloso, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe, pelo convite. Prazer estar aqui falando contigo, com a tua audiência. Bora lá. Maravilha. Cara, assim, começa primeiro, né? O que aconteceu recentemente? Por que eu te chamei? Foi a notícia que saiu aí que você vendeu uma empresa para a Softplan, um grupo gigantesco de tecnologia aqui do Sul, né? Bom, essa transação envolve a aquisição majoritária da Refera, que é a empresa da qual eu sou cofundador e sou CEO desde o dia 1 lá. A Refera é um marketplace de manutenções residenciais. E a gente hoje atende o canal de imobiliárias. Então, basicamente, a gente pluga as imobiliárias Brasil afora. São 75 cidades, mais ou menos, que a gente está atuando hoje. Tem 2 anos e meio de operação. E tudo que é imobiliário, um inquilino e um proprietário de um imóvel alugado precisa de manutenção de um imóvel, ao solicitar para a imobiliária, isso vem para a gente. E aí a Softplan, como é uma das maiores empresas de tecnologia para a cadeia da construção civil, eles têm essa tese de conectar a cadeia toda de ponta a ponta, desde o projeto até a manutenção do imóvel, passando pelo ERP, que é o produto deles, né? O Cienge, que é o produto de ERP para construtoras. Então, basicamente, a tese deles é fechar essa cadeia toda, e a gente está lá no final dessa jornada na manutenção do imóvel. A gente, então, fez essa saída, foi um movimento bem do qual a gente tem bastante orgulho, foi bem legal, mas o jogo está só nos 5 minutos do primeiro tempo. Só foi um marco aí, né? Depois você vai contar ainda um pouquinho o que uns aí depois. Daqui uns 5 anos eu volto aqui para falar dos desdobramentos disso. Maravilha, cara. 3 anos de Refera, é isso? A empresa, o CNPJ, tem 3 anos. De operação, efetivamente, a gente tem 2 anos e meio. A gente começou a operar em dezembro para janeiro de 2021, plena pandemia, e foi onde a gente começou a entregar o nosso produto para os nossos clientes. Que legal. Foi rápido então, né, cara? Foi intenso, foi bem maluco, assim, 2 anos e meio de muita coisa acontecendo, essa expansão que a gente teve, erros e acertos, aprendizados e tal, uma jornada bem interessante. E aí conta pro pessoal que não te conhece, né, Lucas? Você já teve outras saídas também, a gente vai explorar um pouquinho das lições, mas só para o pessoal saber, você já vendeu também outras empresas, né? Perfeito. Eu estou na minha 4ª jornada empreendedora. Dessas 4, 3 eu fiz saída, a Refera. Continuo lá e tal, mas a gente já fez o exit dela. Antes disso, eu tive uma jornada que foi a minha jornada empreendedora mais longa, que foi a jornada da Terraz. Era uma imobiliária familiar que nos últimos 3 anos, enquanto eu estava lá, a gente passou por um processo de transformação digital bem intenso. Foi um case que acabou ficando conhecido aí nacionalmente, foi uma das primeiras imobiliárias digitais do Brasil. E em 2019 ela foi adquirida pelo grupo Bronioli, que é um dos maiores grupos imobiliários aí do Sul e também do Brasil. Fiquei lá até 2020. Nesse meio do caminho teve uma empresa em 2009 que eu me tornei sócio dela, era um software, chamava Lupar, o nome dessa empresa, era uma startup. E aí em 2010 a gente vendeu para Domínio Sistemas, que é a líder nacional de software contabilidade, para contabilidade. Aí você contou de 3. Isso. E teve mais uma que eu acho que você vai contar no... Essa outra eu não fiz saída dela. Eu fiz foi de 2015 a 2020, enquanto eu estava ainda na Terraz, nessa empresa, essa imobiliária da minha família. Eu fundei um negócio junto com um amigo meu. Basicamente também fazia a mesma coisa que eu fazia lá no software. Eu ajudei a desenvolver, a crescer esse negócio, trazer investidores e a idear a visão e lapidar a gestão do negócio. Essa empresa, por esses 5 anos, ela cresceu bastante, ela está atuando aí no mercado ainda, só que em 2020, para focar na Refera, efetivamente deu... Aí você saiu. Isso, a gente fez um acordo. Esse negócio era do quê? Era uma construtora, e essa construtora com um foco específico para investidores. A gente formava grupos de investidores para a construção de edifícios, desenvolvimentos imobiliários. Nesses 5 anos foram captados 112 investidores, foram 42 milhões investidos na empresa. O negócio estava bem legal. Assim, e aí, como eu te falei, a empresa segue, mas eu fui para uma outra área de tecnologia. Que legal.
Conta um pouquinho então para o pessoal entender, aí a gente já começa a trazer um pouquinho da tua trajetória, de onde você veio, para dar esse timeline para o pessoal e a gente começar a explorar essas lições aí de empreendedor. Legal, Felipe. Cara, eu costumo dizer assim que tem bastante coisa que a gente pode mudar enquanto empreendedores para aumentar as nossas chances de sucesso lá na frente, mas tem algumas que a gente não domina, e uma delas que é bem relevante na nossa jornada é a sorte. E cara, eu comecei com bastante sorte, assim, meu pai, quando ele tinha 46 anos, ele pediu demissão do Banco do Brasil, ele era gerente de banco, e naquela época eu tinha 17 anos. E ele pediu demissão porque ele teve a visão de sair para empreender, se jogar no total desconhecido. E aí, apoiado pela minha mãe, ele fez isso. E o grande objetivo por trás dessa decisão dele era dar oportunidade para mim e para meus 2 irmãos, para que a gente pudesse ter um negócio próprio, né? Então eu tive a oportunidade desde o dia 1, né? Foi ali de 17 para 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, efetivamente, já começar a trabalhar num negócio próprio, né? Então ter uma oportunidade de empreender. E aí isso foi o momento onde a gente montou uma imobiliária em Florianópolis. Então assim, cara, foi uma jornada bem longa, bem completa. A gente começou zero técnica, a gente errou demais ao longo dessa jornada, foi bastante erro, assim, bastante amadorismo, mas felizmente nos últimos 3 anos ali, a gente imprimiu um processo de transformação digital bem intenso. Foi o momento que eu assumi como CEO, eu sempre gostei de transformação digital, adotei o tema e realmente a gente conseguiu fazer algumas coisas de forma bem precoce no mercado imobiliário, e foi isso que acabou oportunizando em 2019 chamar a atenção de um grupo imobiliário que fez a compra do nosso negócio. Então foram uns 17 anos aí. 17 anos nessa primeira jornada aí, e aí no final assumiu de fato como CEO e tocou essa iniciativa de transformação digital. Sim, um dos grandes aceleradores da transformação digital de todo o mercado imobiliário foi a chegada dos grandes marketplaces, das grandes imobiliárias digitais. E aquilo, queira ou não, passou uma mensagem de medo para o mercado imobiliário e que fez com que efetivamente o mercado se movimentasse, e conosco não foi diferente. Apesar de que ficou claro para nós que transformação digital impulsionada pelo medo, ela te movimenta, você faz algumas coisas, mas é um erro. Para que aquele processo de transformação digital tivesse efetivo resultado, tanto para o negócio como para os clientes, o grande motivador não podia ser tô ficando fora da festa ameaça aqui. Ali, né? A ameaça, né? Então aquilo foi importante para fazer a gente se movimentar, mas quando a gente encontrou realmente como que a gente melhorava o resultado do nosso negócio e quando ficou claro como que a gente melhorava a jornada do cliente, isso aqui é muito mais potente e faz muito mais sentido do que você realmente querer sobreviver, entre aspas. Sim. Vamos começar a pegar alguns pontos de inflexão, jornadas aí, movimentos mais difíceis, porque isso também ensinam coisas para o empreendedor que eu acho que são super valiosas, né? Conta aí, o que aconteceu no meio dessa jornada? Quando é que mais ou menos que foi? O que aconteceu que vocês quase faliram aí? Mas, bom, todo empreendedor, todo mundo está ouvindo aqui que é empreendedor, vai lembrar de alguns episódios do seu negócio que realmente foram duros, né? E eu consigo lembrar de um bem claro na Terrasque, nessa imobiliária da família. Em algum momento ali em Florianópolis começou a surgir de fato esse modelo de negócio onde você, ao invés de vender uma unidade imobiliária, você vendia uma cota de uma sociedade, e essa sociedade, que era gerida por um administrador, ela desenvolvia um empreendimento imobiliário. E o que a gente fez foi, num determinado momento, nós confiamos a nossa reputação num desses administradores, né, de negócios imobiliários, e a gente trouxe amigos, parentes, nossa melhor rede de relacionamento para investir com esse pessoal. E deu muito errado, assim, foi... Só para o pessoal entender, basicamente construir um prédio, isso, cada um vai ter uma cota lá para poder vender, esse negócio valoriza, mas tem que botar dinheiro. Tem que botar dinheiro e você é sócio do negócio. Se der boa, você ganha o resultado, né, o upside, mas se tiver problema, você vai ter que pagar enfim, você é sócio efetivamente do negócio, você tem que aportar do início ao fim, que eles falam do imóvel a preço de custo. Né? E a cota é um apartamento, por exemplo? Isso. A cota é um apartamento. Você pode ter mais de uma cota. Isso, perfeito. Beleza. E aí foi onde, em 2017, a
gente se viu ameaçados, porque basicamente essa empresa ela fez tudo que podia fazer de errado e ela sumiu. E a partir do momento que ela sumiu, esse grupo de investidores ele centrou a atenção na imobiliária, que foi quem aproximou. Né? E basicamente ali foi onde a gente podia simplesmente adotar a postura de não, nós não somos responsáveis pela gestão, somente pela aproximação. Ou a gente podia, de fato, ir lá e buscar resolver aquele negócio. Que não era, eu acho que não era simples, né, cara? Não é nada simples. Nada simples. Totalmente diferente do nosso business, era uma construção, efetivamente. O que eu fiz ali, cara? Em 2017, eu basicamente teve um ano que toda a minha banda mental, emocional, foi para dizer, pessoal, eu vou liderar esse negócio, juntei o grupo, formei uma nova empresa e a gente foi do início ao fim daquela obra, do início ao fim não, de onde ela parou até o fim. Felizmente o mercado imobiliário de Florianópolis continuou valorizando, então as perdas foram apagadas. Agora naquele momento ali, se de fato a gente não tomasse a postura de ir para frente desse grupo e resolver efetivamente aquele negócio, a gente entende que aquilo tinha potencial claro de destruição do nosso negócio, porque obviamente se tornaria uma enxurrada de ações judiciais onde nós estaríamos também no polo passivo, mesmo teoricamente não sendo responsáveis pela gestão, mas assim, numa ação judicial tu nunca sabe efetivamente para onde que aquilo vai derivar. Tinha um risco enorme, grande. E assim, o principal risco, no meu entendimento, além do risco jurídico, é o risco da reputação. E se tem algo hoje, quando eu olho para trás e vejo que valeu a pena ter perdido um ano, 2 anos ali de banda mental, emocional, de tempo, sem teoricamente ganhar nada por isso, mas é de fato você preservar a sua reputação. Não tem nada mais importante na construção de uma jornada do que realmente você manter a tua reputação, porque isso vai abrir ou fechar portas para ti. E nesse caso, o grande benefício disso tudo foi realmente de não, eu vou assumir isso aqui e vou até o fim. E hoje eu vejo como foi importante essa decisão naquele momento. E nessa jornada de crescimento, muitas vezes a gente tem que aceitar, dar um passo um pouquinho mais devagar do que a gente gostaria, ou dar até um passo atrás para respeitar os combinados e os compromissos que a gente assumiu um tempo atrás, que hoje já não fazem mais sentido. Tá tudo certo, tudo muda todo tempo, assim, hoje não faz mais sentido. Só que eu preciso ter a calma de respeitar aquilo ali, deixar aquilo ali bem endereçado. Então, de novo, os erros, eles são normais, comuns dentro de uma... Vai acontecer. De uma jornada. Agora, como que você lida com eles e que você respeita os teus compromissos nessa jornada, mesmo em detrimento do teu crescimento, cara, isso eu acho bem importante. Então lá a gente errou e hoje não tem vergonha nenhuma de assumir, mas eu acho que uma coisa legal que nos trouxe ali foi de fato essa... Vamos resolver o problema. Baita lição aí pra galera. E com certeza forjou o Lucas, que é hoje, e conseguiu fazer esses feitos aí, esses marcos importantes da sua trajetória que a gente vai falar, né? Cara, depois disso você tocou, basicamente, o que foi mais importante foi essa jornada de transformação digital. E quando você fala assim da transformação digital, e aí modelo de quinto andar, de ter todo o atendimento, toda a jornada do cliente para fazer uma locação, por exemplo, ser toda digital, a Terraz ela tinha ponto físico, ela recebia gente, tinha isso antes? A gente foi, onde que a gente se tornou pioneiro? A gente foi a primeira empresa que atuava num modo 100% tradicional, físico e tudo mais. Num dado momento a gente migrou o nosso processo de locação para um modo onde talvez, sei lá, 90% das locações elas iam de ponta a ponta pelos meios digitais. Isso aconteceu, a gente já entregava isso para o nosso cliente lá por 2018, quando que diversas imobiliárias ainda não estavam... Esse mercado imobiliário ainda não estava falando disso como se falou nos últimos 2, 3 anos. Né? Mas em 2018 vocês já aplicavam esse modelo e não tinha mais ponto físico. Para alocação não tinha mais? Ou tinha? Nós tínhamos uma estrutura física, mas a gente não utilizava ela mais para o suporte ao cliente efetivamente. Tinha a imobiliária de vendas lá que funcionava efetivamente naquele local. Inclusive esse é um dos... Quando eu olho para trás, esse é um dos erros que eu vejo. Na época, de fato, estava acreditando assim, de forma
talvez até um pouco míope no digital, e hoje, se eu fizesse de novo, eu entendo que uma das grandes forças de uma imobiliária é poder contar com um suporte presencial em alguns momentos, quando necessário, e aquilo é um diferencial, não é um problema, desde que você consiga oferecer ao seu cliente uma jornada digital de qualidade e que aquelas pessoas que têm perfil para isso possam consumir dessa jornada. Agora, quem não tem, você obrigar ele a passar por uma jornada digital, eu entendo que para uma empresa como a nossa, hoje quando eu olho para trás, vejo, não fazia sentido, entendeu? Mas foi um dos erros e Sim. Hoje eu tenho esse aprendizado. Cara, mas isso que você falou faz muito sentido até para a gente, todos os empresários, cara, nem sempre o modelo cabe para todo mundo. Total. Ou seja, às vezes a gente nessa neura de digitalizar tudo, de fazer o negócio mais eficiente possível, a gente não percebe essas nuances aí do nosso público-alvo, enfim. Cara, tu colocou aí, Felipe, assim, é a base de um entendimento que eu tenho hoje, mas que eu não tinha na época que eu liderei aquele processo. O que eu entendo que empresas tradicionais postas precisam é entender sobre como conduzir um processo de transformação digital, que é diferente do processo de inovação. Transformação digital, no meu entendimento, ele precisa ter duas coisas muito claras. Eu preciso ter clareza de como que eu vou melhorar o resultado do meu negócio, como que eu vou tornar meu negócio mais eficiente e como que eu vou melhorar a experiência do meu cliente. Se eu tivesse isso na época, eu ia ver, peraí, a experiência do meu cliente, sim, eu oferecer para ele uma jornada onde ele consiga resolver as coisas de forma digital, vai evitar com que o cliente tenha que vir na minha loja por necessidade. E ninguém quer ir numa loja física para resolver um problema que poderia resolver por um chat, por um ticket ou qualquer coisa do tipo. Agora, se ele realmente quiser ir para lá, é um diferencial que eu tenho. Por que eu vou abrir mão daquilo? E nem custa tão mais caro assim eu ter esse suporte presencial, entendeu? E se você quiser uma inovação, você abra um braço, uma startup, invista naquilo como as empresas estão tentando fazer com os laboratórios de inovação, comprando empresas, enfim, aí façam esse negócio. Né? Muitas vezes o empresário de uma indústria tradicional, ele tem um conhecimento da prática que esse conhecimento é extremamente valioso. Se ele realmente tem esse desejo de criar uma startup, de criar um negócio digital, escalável e tudo mais, ele trazer esse conhecimento dele para um outro negócio e aí sim aliar a uma série de outras habilidades que ele precisa ter para criar um negócio digital, isso aqui é muito valioso, mas faz fora do teu negócio, porque o nível de atrito que você vai ter dentro do teu próprio negócio com uma cultura estabelecida e vai te atrasar, vai matar a maioria das tuas iniciativas, então leva para fora, faz lá fora, que foi de algum modo o que eu fiz ao iniciar a Refera. Então, para você, transformação digital, cara, aumentar a eficiência, melhorar a experiência do consumidor, enfim, do seu cliente. Boa. E a inovação é você desenvolver um negócio completamente novo, uma tecnologia que consiga atender em alta escala um grande problema. E aí você não tem certeza de muitas coisas, vai ter que testar e iterar muito rápido para conseguir achar aquele tão sonhado, chamado Product Market Fit. É isso aí, tu falou, dá para pegar essa tua última frase e escrever um livro ali dentro disso aí. Mas é isso aí. Resumindo pra galera. É isso, cara. Cara, assim, não vai dar tempo de falar dos 9 erros da transformação digital, mas você falou de um, que foi a questão de você não ouvir o seu cliente. Eu acho que esse é um erro que, independente de qual jornada você tiver da transformação ou da inovação pura, completa, é um erro que a gente não pode se permitir, né, ficar incorrendo nele repetidas vezes, porque isso vai, cara, matar o teu negócio. Sim. Quando eu olhei para trás, eu vi que em diversos momentos aquilo teve acima daquilo que o meu cliente estava me dizendo, né? Então faltou, de fato, ouvir, né, o cliente. De fato, serviu como um bom aprendizado para ter essa jornada de bastante crescimento na Refera. E uma curiosidade é o seguinte, assim, que, por exemplo, um cliente que cuida de uma manutenção em Florianópolis é bem diferente de um cliente que cuida de uma manutenção em Salvador, na Bahia. Por que é diferente, assim? Só por causa da região? O que acontece nessas duas localidades? A gente costuma, tem o Ionan, um dos diretores da Softplan, ele fala, né, nesse Brasil enorme a gente tem pelo menos uns 6 Brasis, né? Então, assim, esse é um dos aspectos, né? Um dos aspectos que de fato é regionalização de cada regionalidade, né, de cada região, de cada parte do Brasil. Agora, a partir do momento que você desenvolve uma solução
redor de um problema, você começa a ter outras entregas de proposta de valor ao longo dessa jornada, faz com que o processo de oitiva continue. Vou dar um exemplo. A gente tem um marketplace. De um lado estão as imobiliárias. Sim. Legal. Imobiliária é uma coisa só. Não. Tu tem o dono da imobiliária, você tem a média gerência e você tem o atendente da imobiliária. São 3 opiniões que estão interferindo direto no nosso negócio. E eu preciso entender as 3 e entender como que o meu negócio se encaixa nisso aqui. O espectro se torna bem amplo. É bem diferente. E ainda você vai ver mercados, talvez regiões mais desenvolvidas, onde Totalmente. Você tem uma profissionalização maior, outras que não. E isso, cara, muda o jogo completamente. Totalmente. E você tem que ir aprendendo sempre. Sim. Acho que essa é uma outra lição, né, cara? Sim. Além de ouvir o cliente, é a capacidade de aprender. Que num negócio escalável, talvez um dos maiores desafios do empreendedor é como que você vai ter que agregar e ampliar as suas habilidades num espaço de tempo muito curto. Alguns marcos de sucesso que você alcançou com 38 anos de vida e empreendendo já, quanto no total? 20? 20 anos, né? E algumas coisas da mentalidade do empreendedor, né? Essa questão de humildade, de saber, cara, eu não sei tudo, eu vou sempre precisar aprender, todo dia, até quando eu morrer, né? O pessoal chama de lifelong learning, né? Um termo. Mas é isso, aprender a vida toda, né? O que mais que você destaca aí de mentalidade? Cara, esse ponto pegar o que tu falou agora, né? Do lifelong learning, né? Todos os conceitos que nos últimos anos, de algum modo, têm aparecido nas redes sociais e são vendidos por aí e tal, normalmente esses conceitos eles se tornam um clichê, mas eles têm alguma verdade por trás, né? Então, se a gente tem a calma de não entrar na loucura ali das vendas de cursos online, não sei o que, as fórmulas mirabolantes, mas entender, peraí, o que tem de verdade por trás disso? Né? Esse conceito eu acho um conceito bem legal. E é um conceito de filosofia de vida mesmo, né? Cara, não existe estabilidade. E como seria bom se acontecesse um pouquinho de estabilidade, né? Pô, peraí, cheguei num determinado ponto aqui, agora consolidei, né? E é desconfortável porque tu fica ali um tempo e logo vão acontecer 2 coisas. Ou você continua a tua jornada de evolução, crescimento e de dor, né? Que normalmente o crescimento vem através de dor. Ou você vai começar a ter o teu próprio declínio e tá tudo bem se isso for a tua própria decisão, mas que tu tenha clareza que a partir do momento que você para de aprender, você vai estar assumindo que nos próximos anos, e vai demorar para acontecer, mas você vai começar um processo de declínio. Então é uma decisão. Não acho que a pessoa tem que ser um eterno aprendiz, está sempre em crescimento. Agora é importante que se tenha clareza de que ou é um ou é outro. Ou a estabilidade ela não vai acontecer. Isso é uma certeza de vida. Você não vai ficar estável. Né? E aí é onde eu acho que é importante, diante disso, se toma uma decisão mais consciente. Né? Que outra coisa que você acha que você teve que forjar na tua mentalidade, cara, né, que você foi aprendendo aí e foi importante para você chegar nesse topo, né? Esse bate-papo que a gente estava tendo antes aqui, e aí tu até comentou, né, do zero ao topo, né? Primeiro que eu não acho que eu estou no topo, né? Na minha definição de topo, mas o grande ponto é esse, né? De fato, a tua própria definição de onde você quer chegar, do que realmente é sucesso para ti, efetivamente, né? Para que você tenha a energia suficiente para atravessar esses momentos de dificuldade que são causados pelos teus próprios erros, né? Mas para você ter energia de sobrepor isso, é fundamental, né, que você conecte o teu negócio com algo que faz sentido para você, pessoa física. E o que conecta, o que faz sentido para você, só você vai poder responder. Se o que você precisa naquele momento é dinheiro, é reconhecimento, é status, é provar que você é capaz, enfim, cada um tem uma busca naquele momento. E aquela fase, se você entender, cara, meu negócio vai permitir que eu tenha, que eu resolva essa minha busca pessoal, como uma consequência daquilo, você tem energia para ir lá e fazer o que tem que fazer. Entender onde é que está o teu potinho de energia é fundamental. E aí tem uma das coisas que eu
fico maluco quando eu vejo por aí o pessoal falando, você tem que empreender, que ultimamente tem nos últimos anos, você tem que empreender, você precisa ser um empreendedor. Cara, eu acho isso um baita de um papo furado, entendeu? Empreender é uma maneira muito legal, né, de um grupo de pessoas que tem aquele desejo, principalmente, e que tem aquele perfil de chegar nos seus próprios objetivos e cumprir as suas coisas na vida e tal. Agora, cara, alguém vir querer dizer para ti que você tem que fazer aquilo, isso não faz sentido nenhum. Cada um tem o seu próprio, o seu próprio checkpoint, a sua própria linha de chegada. Até porque por trás deve ter algum livro, algum curso, algum negócio para te vender, né? E você, de repente, cair numa jornada que não faz sentido nenhum para você. E Lucas, você sabe o que você quer para os seus próximos 5, 10 anos, onde você quer chegar aí, depois de 20 anos empreendendo? Boa, cara, sou um cara mega ambicioso, assim, bem ambicioso mesmo, tenho algumas ambições bem malucas, assim. E assim, para os próximos anos, eu vejo a minha jornada vinculada à Refera. Eu quero viver o ponto onde a gente viveu todo o processo de escala do negócio. E quero poder ter essa experiência, quero poder fazer os meus erros ali e corrigi-los até a gente realmente ser uma empresa que atingiu o pleno nível de escalabilidade. A gente vê a oportunidade, e aí acho que tem um pouco de uma busca pessoal de ver que realmente, através dos nossos esforços, a gente foi capaz de solucionar um problema real na sociedade, porque, cara, toda vez que uma pessoa precisa fazer uma manutenção de um imóvel, aquilo é uma dor. Puta dor, né? E hoje a gente atende o canal de imobiliárias, mas a gente tem uma visão de atender diversos outros canais até chegar no consumidor final. Então, assim, poder realmente ter orgulho de olhar para trás e ver, resolvemos um problema efetivamente. Obviamente, todo empreendedor tem um objetivo de um dia abrir o capital na Bolsa de Valores, talvez estar lá numa Nasdaq da vida. Se isso vai acontecer um pouco para cá, um pouco para lá, não sei, mas eu quero viver essa jornada. Legal. Então, é um pouco disso, assim, é continuar destravando os próximos níveis desse joguinho aí e seguir fazendo o que a gente já está fazendo hoje através da Refera. Você vendeu, é um marco, mas está no começo ainda da jornada. Né? Até tem uma curiosidade, respondendo a sua pergunta, eu falei ali do negócio de escala, tem um erro que a gente cometeu aí que eu quero comentar rapidinho. Esse foi o principal erro que a gente cometeu na Refera. Até final de 2022 a gente estava com 160 clientes. E a gente, decididamente, a gente teve que bater na porta de cada um, vestir as sandálias da humildade e dizer, pessoal, a gente não tem capacidade de atender vocês, a gente cresceu muito mais do que podia, efetivamente, e a gente teve que rescindir contrato com todos esses clientes e voltar para aqueles que a gente realmente tinha fit. E aí isso evidenciou para nós a diferença entre crescimento e escala. A gente cresceu demais, mas a gente ainda não estava pronto para escalar o nosso negócio. E aí foi onde a gente entendeu, não, a gente pode chegar em 160 mil, 3 mil clientes, sim, mas a partir do momento em que os units econômicos do nosso negócio, eles já estiverem bem resolvidos e que a partir do momento que eu vendo eu faturo 1,5, né, e não como estava o negócio, ou seja, cada venda que eu fazia eu ia aumentando o meu prejuízo, né, e a gente foi tendo clareza disso ao longo do tempo. E a gente está resolvendo isso através de tecnologia, através de escala, para daí, de fato, a partir de 2024, a gente começar a escalar o nosso negócio. Cara, isso é super legal, né? Acho que é um aprendizado baita, que às vezes você está nessa de querer contar que está aumentando a carteira de cliente, mas não está fazendo sentido economicamente o teu negócio. Sem ter clareza de que o teu negócio está resolvido, tu sai trazendo clientes para dentro, né? Como a dor é grande, o cliente vem. Aí quando ele vem, tu não consegue entregar, eu tiro no pé, né? Caraca. Então a gente deu, antes de começar a tomar churn em massa, a gente cortou os contratos. Sim. Falou, pessoal, a gente vai voltar aqui daqui voltou um tempo. Voltou de 160 para 50, 48. E aí vamos lá, pianinho, por mais um tempo, crescendo bem pouquinho, provando nossa tese. E aí agora a gente está começando a entender que no início de 2024 a gente escala de novo. Baita aprendizado. Cara, a mensagem final, a gente poderia ficar o dia inteiro batendo papo, amei o nosso papo aqui, eu acho que vou te chamar mais vezes até para você contar como é que tá indo a Refera, quais novos erros você cometeu e quais novas lições você aprendeu para poder compartilhar com o pessoal, mas diz aí uma mensagem final, você acha que faz sentido para esse pessoal que está passando aí por essas jornadas empreendedoras? Tem uma coisa que ao longo da jornada do empreendedor, pelo menos funciona para mim, é o seguinte, assim, cara, eu não busco mais, assim, vou me desenvolver em tal habilidade. Eu acho que isso, um curso que eu acho que é legal, uma nova tecnologia, cara, eu acho que isso não faz sentido para o empreendedor. O que faz sentido para o empreendedor é o seguinte,
cara, tu tá extremamente focado no teu negócio, mega focado no teu negócio, e o teu negócio vai te dizer onde é que tu precisa te desenvolver, onde que tu precisa resolver problema. E não vai faltar oportunidade. Daí sim, de a partir de um problema real do teu negócio que tu tá vivendo naquele mês, das duas uma, ou você se desenvolver como empreendedor para ir lá resolver, no início do negócio você faz mais coisas, né, até operacionais e tal, e você ir lá resolver, ou trazer pessoas que de fato consigam atender aquela... e aí o curioso, né, é que quanto mais tu avança na jornada, mais você vai entendendo que as tuas habilidades, aquela que tu realmente é bom, é um negocinho desse tamanho assim, que faz toda a diferença, mas que é a tua entrega. E uma das habilidades grandes do empreendedor aí vai ser realmente se cercar de pessoas que consigam atender a todas as outras demandas nas quais você é medíocre, né? E que quando a empresa vai crescendo, você vai tendo que especializar ela, trazer caras realmente feras nas tal das habilidades complementares, né? Então é um pouco disso, assim, entender o que faz sentido para ti e conectar cada vez mais com aquilo, tem que estar atento, tem que estar prestando atenção e aí nesse estar atento, estar prestando atenção, ouvir os problemas do teu negócio e a partir dele você buscar conhecimento, né? Não o contrário. Não vou entrar numa livraria procurando um livro para me melhorar, não. Eu vou entrar lá para buscar uma solução para um problema que eu estou vivendo. Legal. Entendeu? Bom ponto. Lucas, mais uma vez, cara, obrigado demais por bater esse papo com a gente, de compartilhar um pouquinho da tua história aqui, falando de erros de uma forma tão natural e os aprendizados que você teve. Espero também que a galera que está nos ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, possam de alguma forma tirarem alguns insights, se identificarem com algumas coisas que estão vivendo na jornada e, como o nosso podcast diz aqui, Power Talks, conversas poderosas, possam dar esse gatilho aí de crescimento. Vida longa ao projeto. Obrigado, Felipe, por estar aqui e, cara, vai ser um prazer voltar. Valeu. Valeu.